Abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores, sejam muitíssimo bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Além da Crítica com PH e PH, claro, eu, PH Santana, porque vocês não sabem, meu nome é Pedro Henrique Santana, e também ele, claro, PH Santos, grande crítico. E como é que você tá, PH? E aí, eu tô bem, tô feliz, tô vendo a gente aqui juntos, né? É isso aqui, cara, isso aqui é a modernidade, Pedro. A gente... Cinema é modernidade, falar de cinema é modernidade, mais modernidade ainda é a gambiarra que a gente tá fazendo pra gravar aqui, cara. James Cameron teria inveja, PH. Ah, já está com inveja, inclusive ele tá aqui. Mas então, galera, a proposta do Além da Crítica é, assim, quase que um descarrego de spoilers com muito conteúdo. Então, chama-se descarrego cultural. Exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho dos assuntos que estão em voga aí no mundo do cinema e cultura pop com spoilers. Então, hoje aqui nosso objetivo é falar sobre o que, PH? Sobre A Quiet Place, Um Lugar Silencioso, um filme que eu acho que você gostou um pouquinho. Gostei muito, cara. Pra mim, você ainda não. Você não tá com cara disso, não. Mas pra mim, Um Lugar Silencioso, cravo logo. Até agora, melhor filme do ano. Melhor filme do ano? E eu falei isso ano passado do Corra e ficou até o fim. Mas você viu, no Twitter eu falei lá, previsão afobada, A Quiet Place estará nos Oscars. Não, tem que ter calma. Previsão afobada. É o nome da previsão, PH. Mas eu cravo aqui uma coisa. Eu posso cravar? Emily Blunt vai ser indicada ao Oscar. Emily Blunt? Vai ser indicada ao Oscar. Seria bem justo, viu? Bem no mínimo ela. Não vão deixar esquecer, o mundo não pode esquecer de Emily Blunt aí parindo, porque foi demais. Foi demais. Vocês não viram ainda Abaixonáticos? Tem pause aqui, vai ver a minha crítica sem spoilers, vai ver a crítica do PH sem spoilers. Tá tudo vá pro cinema, de preferência uma sala bem vazia, pega aquela sessão 11 da manhã, vá ver Um Lugar Silencioso. Eu já ia falar A Quiet Place com Um Lugar Silencioso, foi A Lugar Silencioso. Você tá se amostrando aí que você sabe inglês e eu não sei, né? O que é isso, PH? Mas o senhor fez até cursos em Nova York, como você não sabe inglês? Cara, mas deixa eu falar um negócio, já saiu o pessoal do spoiler, mas tem uma galera que adora spoiler, que eu fiz lá o explicado, você fez também, né? E eu sempre falo, ó, você que não é de spoiler, sai fora e tal, e o pessoal, quem ama spoiler aqui, o pessoal curtindo os comentários, então... Tem uma galera do spoiler aí, pô. Eu já vi muito comentário de pessoas assim, nossa, eu adoro saber tudo antes do filme. Por quê, cara? Eu não entendo também, porque pra mim o negócio é descobrir junto com os personagens. Por isso que eu gosto tanto do Villeneuve e por isso que eu gostei tanto de Um Lugar Silencioso. Porque o John Krasinski não chama a gente de burro e dá uma cena expositiva de 6 minutos no início contando o que aconteceu. Não dá. Mas assim, você que gosta de spoiler tá aqui, a gente ama você, né? Galera do spoiler, comenta aqui embaixo. Aí, galera do spoiler, vamos dar joinha no spoiler aqui e tudo mais. Mas, cara, vamos entrar no assunto aqui. Hoje, vamos. Você deu uma olhada no meu Twitter hoje? Não, né? No seu Twitter, não. Não. Cara, no meu Twitter, deixa eu procurar aqui, porque eu gostaria de começar trazendo, inclusive, esse assunto. Assaz perspicaz. Gostou da pronúncia errada? Cara, ó, te mostrar aqui. Como é que olha o meu perfil? Ah, tá aqui, achei. Aqui, ó. Eu coloquei o flop que foi Tomb Raider, certo? Tomb Raider, eu vi isso sim, PH. Pronto, pô, você tá dizendo que não sabe e tal. E ó, Tomb Raider, ele arrecadou, cadê aqui? 56 milhões nos Estados Unidos. Tô falando dos Estados Unidos só. 56 milhões nos Estados Unidos. O primeiro Tomb Raider arrecadou 131 milhões. E o segundo... que não sou de exatas, sei que é uma diferença boa isso aí. E o segundo, 65 milhões. Ou seja, o Tomb Raider recente, queda, é o menos visto nos Estados Unidos. A questão não é essa, não. A questão é que ele arrecadou 56 e custou 94. Ou seja, ficou ali na meiuca, né? Só que vamos para Lugar Silencioso, meu querido. Lugar Silencioso... Cento e quanto? Não, custou 17. Isso. E até agora, até a gravação, arrecadou 102 milhões. Vou falar de novo. Acho que as pessoas não entenderam. Tomb Raider custou 94. Arrecadou 56. Ok? Um Lugar Silencioso custou 17. Arrecadou 102. Entendeu? Lugar Silencioso arrecadou quase o que o primeiro Tomb Raider, que é o mais visto da série, arrecadou. Toma essa, cara. E o que me impressionou muito disso foi um aspecto que eu até comentei no meu Twitter também, isso na segunda-feira,
que foi uma queda só de 35% entre a primeira semana e a segunda semana de Lugar Silencioso. Ou seja, Claro ele que ainda vai ganhar mais uns 10 milhões aí, se duvidar. com certeza, não, muito mais, muito mais. Eu imagino que ele vai fechar ali a bilheteria americana com 200 e alguma coisa, viu? Audacioso, hein? Pelo seguinte, se bem que não sei, vou retrair isso aí, vou para 140, Vingadores. Vingadores. É. Mas o que me impressionou muito é que na primeira semana ele fez 52 milhões Uhum. e na segunda semana ele teve uma queda de só de 35%. E essa queda de 35%, indo para 30 e poucos milhões, para qualquer filme é excelente. Se você pegar ali, por exemplo, Pantera Negra foi 44%. Pega pegar Transformers. não, as quedas de blockbusters são na casa dos 50, 60%. É. Mas o que me impressiona é que para filmes de terror, essa é de longe a melhor retenção da semana 1 para a semana 2 da história. O melhor caso de subsequente de um filme que estreou acima de 50 milhões de dólares, sabe qual que foi, PH? It, a Coisa, no ano passado, que teve uma queda de 52%. Perfeito, cara. Então por que a gente tá trazendo esses números aqui, né? Porque mais na frente a gente vai falar, acredito, de pelo menos mais 2 filmes, que é o Fragmentado e o Corra. Isso. Ele é um fenômeno Corra, podemos dizer, o Lugar Silencioso, né? Filme de terror, esse terror diferentão, esse terror misturado com horror, ficção científica, que a gente esquece. Ele é ficção científica. Tem aliens. Né? E o Corra, ele arrecadou 176 milhões e custou 4. Surreal. Senhor, 4. E ele tem mais coisa em comum. O Lugar Silencioso vem de um comediante, né? Que é o John Krasinski. É quase a estreia dele, só não é a estreia porque ele dirigiu um filme antes e outro bem relevante antes ainda. E o Corra é de um comediante e é a estreia dele no caso do Jordan Peele. Olha que maluco. Só que eu vou colocar outro cara aqui na equação, tá? Que é o Fragmentado. O Split. Do M. Night Shyamalan, queridíssimo. O M. Night Shyamalan não é a estreia dele, beleza. Não. Mas é a volta. Né? É a volta. Mas é o retorno. E aí o cara me arrecada 102 milhões e tendo orçamento... Não, 102 não. 138 milhões com orçamento de 9. 9. Temos um novo cinema, Pedro? Essa é a pergunta. Ô, PH, eu acho que temos, viu? Porque além dessas similaridades desses filmes, eu acho que a gente ainda tem uma questão a mais ainda, talvez. Que eu acho que todos esses filmes, eles têm uma mensagem ali subjacente, uma mensagem que trabalha, o Corra trabalha uma mensagem social, de racismo, o Lugar Silencioso trabalha família, como eu falei no meu explicado, o Fragmentado trabalha muito a questão sobre trauma. Então, eu não sei nem se temos um novo cinema, mas com certeza a gente acha que está surgindo aí um novo subgênero do terror. Um movimento. Com certeza. Vamos abrir nossa conversa que a gente teve no Twitter, porque assim, Twitter não, no WhatsApp, né? Porque você vê esse momento de mistério que a gente fez aqui, esse suspense que a gente está acumulando aqui. Eu não sabia se você queria entrar nesse assunto ou não. Bonita garrafa, inclusive. Eu não sabia se você queria entrar nesse assunto. Claro que eu queria, ué. Hã? Como é? Claro que eu queria, ué. Então, assim, a gente está confabulando nos bastidores, né? Porque, assim, a gente quer ser o novo Truffaut e Bergman. Esse é o ponto. Não, tô zoando, assim. Mas a gente tá confabulando que existe sim um movimento nascente, um movimento que a gente não sabe se vai se firmar ou não, mas muita gente, principalmente jornalistas, esquece que quem cunha a forma do movimento e o nome do movimento são os próprios jornalistas, a própria mídia, né? Exatamente. E nós estamos nessa aí como crítico de cinema, que é, até que me prove o contrário, um tipo de jornalismo. Então, assim, vamos lá. Existe sim um novo subgênero, que é esse que você definiu mais ou menos aí, mas existe também esse movimento de trazer pessoas que não estavam tão inseridas no meio, colocá-las com certa responsabilidade, pouco orçamento e misturar um assunto social com psicologia também. O Fragmentado ele faz isso, né? Por mais que o Shyamalan tenha feito isso lá em 90 e altos aí. Mas vamos nos focar mais no Corra e principalmente no Lugar Silencioso. Só que, voltando um pouquinho antes, a gente tem o Invocação do Mal. As pessoas esquecem do Invocação do Mal. Mas o James Wan, o que era o James Wan? Quem era o James Wan? O cara coreano, aparece, faz Invocação do Mal, bilheteria altíssima, custo lá embaixo também. E o Invocação do Mal 2, que poderia ter um orçamento gigante, ele vem com um orçamento ok, e arrecada tão bem quanto. E tá fazendo um universo.
E tá A mágica do criando terror é essa, né? Você consegue construir um filme muito efetivo com uma verba menor, porque geralmente você tem uma restrição de localidades, você pode mostrar menos nas suas tomadas, você pode trabalhar com atores desconhecidos com maior facilidade. Então, são várias conveniências aí que levaram a uma coisa bem revolucionária, na verdade, né? Sim, acaba sendo revolucionário, assim. Com certeza. Eu até tô a conversa do WhatsApp aberta aqui, as delimitações desse movimento. Você vai fazer? Você vai Vou externar? falar aqui, vou dar um externa. spoiler aí. Já, Spoiler. vai. Você tá programa de spoiler, cara? Vai. Seu programa de spoiler. Vai, externa isso aí, vai. Então, pega há um tempo atrás, quando a gente teve essa conversa, ele tweetou: fiquem de olho que eu e o Abaixo da Crítica criamos aí um novo nome, uma terminologia para esses novos filmes de terror. E aí teve gente que perguntou: é pós-terror? Não é pós-terror, tá? Esse é o movimento do meta-terror. Exato. Acompanhe comigo, Brasil. Por que é meta-terror? Porque você pega um filme como Corra, como Mãe, como Fragmentado, são filmes que têm diversos elementos de terror tradicionais, que você imaginaria ser um filme de terror padrão, até mesmo Lugar Silencioso, você poderia imaginar que seria um filme como Tubarão, como Alien, e dentro desse tipo de filme você coloca aqui um filme com uma verba de produção baixa, utilizando poucos atores, Check. Com uma mensagem social. Então, na verdade, pode ter monstros que representam alguma coisa, ou na verdade pode ser até um conflito psicológico interno. A gente tem câmeras abertas, com planos vazios, mesmo quando o monstro está presente. O terceiro ato mostra o monstro inteiro de fato, como a gente vê, por exemplo, ali em Babadook, a gente vê também em It Follows, a gente vê aí também em Lugar Silencioso. Don't Breathe também. Também. Não é o monstro, mas é o problema. Isso. A gente não sabe a origem da ameaça. Os efeitos sonoros são no estilo Doppler espectral 3D. Eu gostaria que você elaborasse, PH, porque essa discussão aqui eu achei fantástica. E a gente tem pouca utilização de música, né? O Lugar Silencioso é meio óbvio isso, né? Mas em geral, nesses filmes, a gente tem pouca utilização de música, não sei se estiver tocando na cena. Alto contraste, cores básicas que demonstram medo e alerta contra a luz constante. E eu até acrescentaria mais uma coisa aqui, que é um design de som que é ligado diretamente ao personagem principal, né? Okay. Então você pensa, por exemplo, em Mãe, quando a Jennifer Lawrence vira a cabeça, o som vira junto com ela. Então você tem um posicionamento dos personagens a partir disso. Então esse que é o som espectral. É o som 3D, porque na verdade é 5, se a gente pensar bem. Mas é o som que realmente ele acompanha o movimento, eu não digo nem dos atores, mas o movimento da locação como um todo. É um som que acompanha... O pessoal tá de saco cheio dessa palavra, mas acompanha a mise-en-scène, né? Ou seja, se o cara coloca um fone de ouvido de um lado, o som tá de um lado. Se o cara coloca o fone de ouvido do outro, o som tá do outro. Ou no caso do Lugar Silencioso, tem a personagem surda e você não ouve nada. Exatamente. Então, esse é o som. E a trilha sonora espectral, veja o que é que o Lugar Silencioso faz e o Corra também faz. Ambos fazem isso. Eles pegam o som, ou melhor, o efeito sonoro, e começa a se misturar com a trilha sonora. Uhum. Coisa que é feito no Desejo de Reparação, no Atonement. Ele começa, tem uma máquina de escrever e fica aquele som de máquina de escrever, tac, 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 e quando você percebe, o som da máquina de escrever se misturou com a trilha sonora. Então, perfeito. Aqui no Lugar Silencioso tem um momento que ele pega, o bicho faz um som que faz um... Isso, esse treco aí, e isso ganha a trilha sonora, permanece na trilha sonora. A trilha sonora começa a seguir nesse mesmo ritmo. Porque quando ele faz isso, assim, é um BPMzinho, é um tuc, 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 né? Um metrônomo. Sim. E daí ele pega exatamente aquela velocidade. Isso é feito também no Corra. Quando tem um momento que eles estão entrando na casa, e daí quando fecha a porta, melhor, tem outro momento mais óbvio ainda. Quando ele está sendo hipnotizado pela primeira vez, né? Do chá, quando ela faz tim, aí esse ganha a trilha sonora e ela fica com esse até o resto do filme. Fragmentado, mesma coisa. Tem um momento que ele fecha a porta e o som da batida ganha a trilha sonora, dando aquela tensão. Tututum, 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 tututum. E todos esses caras, eles são ritmados, a trilha sonora de todos esses filmes são ritmados com a batida do nosso coração. Que gira em torno ali de 90 e poucos, né? Dependendo do cidadão. Eu sou um cidadão gordo, então gira em torno de 100. Mas a gente pode colocar ali em 96 bits por segundo.
né, por minuto, melhor dizendo. 96 bits por minuto. Puta, 96 por segundo era um problema, hein, PH? Porra, a pessoa é um cachorro. É um beija-flor. Mas você entendeu o que é o espectral? É isso, né? E ele utiliza as nossas sensações, é isso que eu acho mais foda. Corra faz, Lugar Silencioso faz, Fragmentado faz, Don't Breathe, que é o... Como é que é a tradução Don't Breathe? O Homem nas Trevas. O Homem nas Trevas. Ó, Don't Breathe, o Homem nas Trevas faz, Lugar Silencioso faz, o Fragmentado faz. Babadook faz também. Babadook faz também. Corrente do Mal também faz. Corrente do Mal é aquele negócio esganiçado, né? Que tem que... Ou seja... O Mãe também faz isso. Ou seja, não é coincidência. É uma tendência. É uma tendência de usar o nosso sentimento, de usar literalmente o nosso corpo para que a gente sinta algo. Aí vamos nos focar em dois. Lugar Silencioso e Don't Breathe. Os dois trabalham o silêncio. Então, quando você trabalha o silêncio, você também está utilizando o nosso corpo. Porque tem uma hora no Don't Breathe, lá no Homem nas Trevas, cara, que você realmente imagina que o cinema está quebrado. Porque você não está esperando aquilo ali. Diferente do Lugar Silencioso, que já começa... Pode falar spoiler, aqui é descarrego de spoilers. Não, tô ligado, mas assim, eu nem preciso nesse momento. Mas, vamos lá, qual é a diferença? O Lugar Silencioso, ele já começa silencioso. Com certeza. E o Don't Breathe não, que eles começam na cena do carro e depois que eles entram na casa do senhor, que é cego, e eles vão assaltar a casa dele, a partir daí é que vem o silêncio. E eu imaginei, tem alguma coisa errada. Tá quebrado. Tá quebrado. Quebraram o cinema. Porque não pode não ter, inclusive, trilha sonora. Não pode. Cinema é trilha sonora. Só que é que vem. A ausência também é presença no caso de trilha sonora. Com certeza. Você sente imediatamente. Você fala, algo está errado. Você entra num estado profundo de alerta. E eu acho legal que essa conexão com os personagens, ela é muito forte em diversos aspectos do filme. Na audição a gente tem isso. Na perspectiva a gente tem isso. Porque, por exemplo, você cita aqui comigo no WhatsApp que tem a utilização de poucos atores. Eu acho que também é um aspecto proposital para você criar conexões muito fortes com os personagens, porque você tendo um número menor de personagens, querendo ou não, com certeza você vai ter mais tempo de desenvolvimento para cada um deles. E isso é muito forte nesses filmes de meta-terror, porque além de ter uma metalinguagem aí do gênero de terror, você tem uma metáfora, você tem uma mensagem subjacente, que é relacionada a algum dos personagens, um ou mais dos personagens. Porque o que ele está fazendo é realmente expandir o gênero terror. Por isso que eu não gosto de dizer que esses caras são terror. E o meta-terror, o nome é muito bom porque eles utilizam o terror. Isso. Né? O terror e talvez o suspense do terror é o ponto de ignição do Lugar Silencioso, mas no final ele é um filme de ação. O pessoal muita gente criticou o final quando a personagem da Emily Blunt engatilha a escopeta. Porque ficou estranho. Não, é porque ele já na metade do filme ele já escolheu ser um filme de ação. Ele já escolheu isso, porque a gente não percebeu. É aquela sequência final toda, né? O legal é que eu cronometrei da segunda vez que eu fui assistir. E essa sequência final toda dura 45 minutos. Direto, né? Você mudar de... Eu até julgo que é um filme de 2 atos. Assim, primeiro e terceiro. Não tem ato de ligação. Justo, hein? Pois é, porque a ação... Assim que tem a cena da cachoeira... Depois que todos os personagens têm um mini momento de satisfação, que é a menina deitada ao pé da cruz, o pai e o filho na cachoeira conversando e a mãe no quarto do filho morto, né, do filho que morreu. Então, quando os 3 núcleos primeiro se separa, quando se separa começa a dar merda. E quando estão separados, cada um tem uma satisfação pessoal própria. E pessoal próprio é ótimo, né? Cada um tem uma satisfação pessoal e a partir disso a confusão vem. Porque o filme está querendo dizer que nesse mundo você não tem satisfação pessoal. Você tem satisfação familiar, você tem uma satisfação de grupo. Perfeito. O Krasinski fala isso. Falou nem tinha visto que ele falou, mas é muito óbvio. Eu estava vendo uma entrevista com o Krasinski que ele disse que ele estava fazendo outro filme. Aí os produtores que fizeram Um Lugar Silencioso chegaram pra ele, olha, John, sei que você é um cara da comédia e tal, mas você gostaria de atuar em um filme de terror? Aí ele virou assim, nunca gostei de terror e tal. Aí ele não leu o script. Aí quando ele leu o script, ele falou assim, não, isso aqui não é um filme de terror, isso aqui é um filme sobre família. Aí além de atuar, ele quis dar uma polida no roteiro, ele quis dirigir, ele quis produzir, ele quis participar do processo, porque a mensagem para ele
era muito íntima. Uhum. Isso traduz perfeitamente pra gente, porque você vê, sem você ter visto uma entrevista do Krasinski, isso ficou muito evidente na mensagem do filme, que é um filme sobre família. Sim. Não é um filme de invasão alienígena, não é? Da mesma forma que, de uma maneira talvez um pouco diferente, A Chegada não é um filme de invasão alienígena, né? A Chegada é um filme sobre comunicação, um filme sobre realmente comunicação humana. Mesmo É um filme que não político, pô, A Chegada. Realmente. E Lugar Silencioso da mesma forma. É um filme que usa o gênero terror, usa a invasão alienígena sim, mas para contar uma história de sobrevivência sobre o núcleo familiar, né? Justamente. Que é uma coisa que o Walking Dead fazia no início e não faz mais, né? Ele tentou fazer no final da atual temporada, mas o bichinho não consegue mais, né, Moisés? Não consegue. Mas, ó, vamos então destrinchar os outros filmes para ver se a gente não tá fazendo encaixar os outros filmes nessas definições que a gente criou, tá bom? Lugar Silencioso, para mim, você já definiu muito bem. Vamos dar uma olhada no Corra. No Corra. O Corra, ele é um terror, ok? Contrastes nem se fala. Trilha sonora idem. Pouquíssimos atores. Os atores, inclusive reutilizados em alguns momentos da trama. Inclusive literalmente, né? Hã? Inclusive literalmente. Tem dois personagens com o mesmo ator. Ganha a narrativa, né? O assunto de background ganha a narrativa, que é o racismo. Existe uma crítica social muito óbvia. A gente só mostra a ameaça no terceiro ato, que é quando mostra realmente a cirurgia, que a gente antes não estava sabendo aquele negócio da hipnose, o que estava pegando, por que os caras ficavam doidos com flash. E aí quando tem o lance das operações, como aquilo dali não é cientificamente aprovado, então temos uma ficção científica. Com certeza. Né? Ele ganha outro aspecto. E ele tem sim aspectos de horror, por quê? 2 momentos específicos. Quando a avó, né? A avó tá lá na janela, olhando de longe. É um aspecto o cara sai correndo, né? Um aspecto que mostra o medo. Então, se mostra o medo, é horror. E tem quando o jardineiro, o avô, vem correndo em direção a ele, que eu fiquei extremamente trancado naquela cena, que é como mostra a ameaça, também é uma espécie de horror. Ou seja, e também encaixado, né? O Corra, acho que a gente pode delimitar exatamente a motivação da crítica social. Porque no filme eles mostram a questão do corredor que não ganhou do Jesse Owens lá, etc e tal, que o pai dele queria ser o corredor, e o pai dele começa esse movimento, né, o pai do cara, e ele é o avô que eventualmente vira o jardineiro que está lá correndo. Uhum. Então, na verdade, o cara ele está literalmente correndo atrás da frustração dele. E a frustração dele é um racismo positivo, que ele acredita que os negros são superiores, né, mas isso continua sendo um racismo. É um preconceito, né? Enxerga os negros como objetos. Não, eles são... É pior, porque os negros não são superiores. Eles são fisicamente superiores, mas intelectualmente inferiores. Exato. Perfeito. Então a casca ele quer, mas o que está dentro da casca ele não quer. Né? É pior ainda. Vamos no outro, então. Vamos no Corrente do Mal. Corrente do Mal. Todos os aspectos técnicos, mesma coisa. Contraste, bababá, etc. Mostrou o bicho, ele já mostra logo no começo, né? Ele até não demora um pouco, mas ele já meio que mostra. Não mostra só no terceiro ato, né? Não mostra. Mas, beleza, nem todos os novelas vagues seguem a paradazinha direitinho, né? Mas, enfim, mostra o bicho, então tem horror. A crítica social, muita gente não pegou, achava que era um simples filme de terror, não é. Ele vai em cima das doenças sexualmente transmissíveis, né? E do que as pessoas fazem, mesmo sabendo que existem doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, o fato das pessoas não se cuidarem. Né? Aquele estilão, tô comprando um maço de cigarro com a imagem atrás e já era, foda-se. Dane-se, né? Não, mas tem um feto retorcido aqui. Não, eu já nasci, eu já não sou feto. É isso que as pessoas brincam dizendo. Mas é verdade. Então, beleza. Tem tudo isso, a crítica social é essa, mas também tem outra crítica social, que é da cidade destruída, né? Ou seja, com certeza, uma cidade que um dia foi o berço do capitalismo, hoje é uma cidade que às vezes nem se importa com o mal gigante que tem nesse caso. Vamos lá no Invocação do Mal. Tem todos esses aspectos, técnicos, blá, já foi. E é outro filme que pouca gente se toca, ninguém é sacanagem, pouca gente se toca, mas
o James Wan teve que, no segundo filme, deixar mais claro ainda que não é um filme de terror, é um filme que passa... Que não é um filme de terror, é um filme que fala sobre família. Também. É sobre família, é sobre a relação deles dois, é sobre casamento. Então pouca gente se toca, mas o Invocação do Mal, e ficou muito mais claro no segundo filme, que o James Wan teve que deixar bem exposto, principalmente com a cena que o pai toca violão, toca Elvis Presley lá e tal. Então é um filme que não é sobre o monstro, o homem torto, a freira, isso, aquilo, outro. É um filme sobre família e principalmente sobre casamento. Sobre duas pessoas que têm uma coisa em comum. É uma coisa que não necessariamente é benéfica, né? Eles viverem aquelas fitas, aqueles negócios todos ali. Se você pensar até em certo ponto é bizarro, mas é a coisa que mais os une. É a dinâmica familiar deles, né? Então, se for pincelar os demais também, que a gente já citou, Babadook é claramente sobre luto. E como a personagem principal não consegue lidar muito com a situação. É fragmentado, pra mim, é claramente sobre trauma. Então você tem, inclusive, o twist do filme, né? Que eu achei que fosse ser o twist, mas na verdade não era. Que o personagem do James McAvoy lá, o monstro, o Kevin, ele não ataca a Casey. Você vê como é que o filme é bom, que depois de assistir o filme por 2 anos, eu vi esse filme uma vez e eu lembro o nome dos personagens. Você viu uma vez só? Uma vez. Mas aí ele não ataca a Casey porque ela tinha já sofrido um trauma, ela já tinha marcado sua própria pele. E ele acredita que o trauma que desencadeia essa questão das múltiplas personalidades, então ele claramente lida com isso, né? Além de ser um filme de super-herói, também. E também tem um elemento de fantasia, que é a questão do personagem do monstro, né? Conseguir tomar tiro de shotgun enfim. E de certa forma o horror, né? Que o monstro perseguindo, e quando o monstro... ele mostra, né? Ele fica bizarro e tal, então... E ele se mostra como um animal, quando ele tá lá saindo do zoológico, voltando ali, quando ele vira pro monstro a primeira vez. Com certeza ele tem a movimentação. Né? Assim, muito animalesca. E o jeito que ele come também as meninas, no sentido de... Eu sei que você pensou besteira agora que eu falei isso, mas não... Degusta. Canibal mesmo. E entra muito nisso. E outros filmes também, que a gente acabou citando aqui, vou dar uma colada na nossa conversa do WhatsApp. O Mother. Mãe, com certeza. Né? O Mãe é, pô... assim, pra mim o Mãe é um ateu criticando não a Bíblia, mas o que fazem com a Bíblia. É um ateu criticando o que fizeram com a religião. Exatamente. Mais que a religião, acho que com a Bíblia, o que fizeram com o livro, com a escritura sagrada. Pra mim é muito claro o ateu dizendo assim, gente, é sério, vocês estão fazendo religião. Sabe que o Javier Bardem também é ateu, né? Ah, é? Os dois são, tanto o Aronofsky quanto o Javier Bardem. Curioso, pra mim todo latino, ele é muito religioso, então, beleza. Mas aí você vê, quando o cara, geralmente, o cara que perde a religião, ele fica muito frustrado, né? Então, no caso do Aronofsky, o cara do Javier Bardem, geralmente é porque ele viu um conflito estabelecido e falou assim, pô, isso não faz sentido pra mim. Tirando o papo de religião do meio, que pode ser perigoso, mas toda a questão da crítica... Por incrível que pareça, a gente fez um Rapaduracast lá, eu fui bem grosso assim com relação à religião e foi de boa, porque eu acho que uma coisa que tá cada vez mais clara é que as pessoas estão utilizando essa parada de uma maneira meio estranha, né? Isso. Assim, eu não tô indo com relação à fé. Pra mim existe fé, né? Existe deidades e existe... de religião institucionalizada. Isso, exatamente, a instituição. Inquisição, jihad, coisas assim. Isso. E compete sentido. E o Aronofsky atrela isso à Mãe Natureza, né? Daí o nome do filme da Mãe Natureza sendo invadida e etc e tal. E como é que o ser humano utiliza-se de uma desculpa de que está ajudando para invadir a casa da Mãe Natureza, destruir tudo e tal. Então é uma mensagem bíblica e ambientalista, que eu acho que inclusive o Aronofsky tentou fazer no Noé e não conseguiu. E por isso que ele fez em Mãe. Interessante, depois do Mãe eu entendi melhor o Noé, sabe? Eu preciso pensar melhor essa minha afirmação e conseguir defendê-la melhor. Não, mas eu defendo aqui pra você, Pega. Porque vai lá. No Noé, a gente tem um filme que é estruturado de uma maneira fantástica, então ele utiliza da fantasia claramente, quer dizer, ele está distanciando o material bíblico da realidade, digamos assim, ele vai fazer uma abordagem histórica, demonstrando a crítica dele, que ele enxerga aqueles eventos como eventos fictícios, e a partir disso, depois, no clímax do filme, quando o Russell Crowe está dando um monólogo sobre o que está acontecendo, ele ao mesmo tempo faz uma montagem mostrando a evolução. Então, o que aconteceu?
naquela perspectiva. São seres humanos destruindo o mundo, literalmente no Noé, o que justifica o grande dilúvio e acaba acabando. A gente está bem hoje no português. Acaba chegando. E extermina a humanidade Boa. por conta das ações das pessoas, em relação àquilo que estava acontecendo. Que é justamente o que acontece no Mother, só que bem mais intrínseco, que ela reclamando da pia. A pia vazando a pia. E a galera transando em cima da pia, né? Então, assim, a mensagem é muito clara. Depois, obviamente, depois de mãe, ele extrapola isso e muito. Mas... Até acho que ele deveria parar com isso e voltar a fazer o lutador, mas beleza. E o Cisne Negro também, né? Eu prefiro o lutador, eu prefiro aquela pegada crua. Eu gosto muito do lutador. Gosto muito também. Mickey Rock e tal. E no Mãe ele extrapola isso por um extremo incrível, né? Porque a cena do bebê, pra mim, não passou. A cena do bebê, pra mim, é muito excesso. Por que não passou? Porque é horror. Não passou porque é horror. Ela entra no... Mas ela é um horror, mas ela é um horror de valor de choque. É isso. Ela não tem um propósito narrativo. Isso é meta-terror, meu querido. Isso é meta-terror. E você falou aqui, PH, também, eu lembro na nossa conversa, porque eu lembro que eu tô vendo aqui, né? Não é porque minha memória é boa, não. Apesar de ser. Pelo lembrar o nome dos personagens, a gente tá lembrando. Mas que eu achei interessante a questão que você pontuou, que para você, qual que é o precursor aí do movimento do meta-terror? Qual foi o que eu falei? Você falou aqui que o precursor é o Sinais. De então, quem? De quem? Os Sinais do Shyamalan. M. Night Shyamalan, que depois volta com Fragmentado, que claramente entra. Que tentou fazer isso no Dama na Água. Exatamente. Tentou. Não conseguiu, coitado. Então o M. Night Shyamalan, ele faz isso um pouquinho, se você pensar bem, no Sexto Sentido, mas não tem elementos de horror, não tem monstro, então vamos passar adiante. Só que nos Sinais ele mostra. E ele mostra o bicho no final. E qual é outro filme que vai fazer isso de mostrar o bicho também? Bem mais na frente, Cloverfield. Então a gente não está citando, mas o Cloverfield também está nesse universo. Obviamente utilizando o estilo mockumentary, né? Só que mais na frente, outro Cloverfield também entra nesse movimento. O Cloverfield 10 entra nisso perfeitamente. O Cloverfield 10 é exatamente isso, cara. Entra perfeitamente. Né? Muita gente está até... eu vou colocar isso, vai soar um pouquinho pedante, tá? Mas não entendo como pedância, pelo amor de Deus. Pelo amor de Mother. Aí seria pelo amor dele, né? Porque na Mother é ele. Cara, o público médio tá dizendo muitas vezes hoje assim, esse filme aí parece um filme Cloverfield, porque existe agora o termo Cloverfieldizar os filmes, né? É um Lugar Silencioso. O Lugar Silencioso é um desses. Muitos comentários na minha crítica disseram assim, esse filme será que está inserido no Cloverfield? Precisou o Jim Krasinski dizer, não tá. A gente até Jim pensou... Krasinski foi um ato falho fantástico agora. Não, eu chamo ele de Jim Krasinski, eu não chamo de John Krasinski. Você não percebeu isso? Na minha crítica eu fiz isso. Eu não chamarei de John Krasinski nunca. Não, Jim Krasinski é genial. Não, Jim Krasinski. E quando eu for entrevistá-lo, um dia eu vou entrevistá-lo. Eu vou chamá-lo de Jim Krasinski. Né? Mr. Jim, hi. Mas vamos lá, cara. Assim como o Rainn Wilson, eu chamo de Dwight Wilson também. Eu me perdi aqui que eu tava falando, mas... Você ia falar de Cloverfieldização dos filmes. Isso. Ele precisou ir a público dizer, a gente até pensou em dar uma Cloverfieldizada, mas não foi Cloverfield, eles tentaram comprar e não rolou, não tivemos o time correto, a gente tinha que fazer umas alterações e não rolou. Aí eu, graças a Deus. Porque esse negócio de Cloverfieldizar, a gente pode até levar para outro assunto. Tá destruindo esse tipo de filme. Porque se todos os filmes, assim, que puderem ter um universo próprio, que puderem existir ao redor deles, forem ter que ser colocados dentro de um universo Cloverfield, cara, então para. Então faz Cloverfield desde o começo. Não, mas eu acho que agora com o sucesso de Lugar Silencioso, a Paramount é capaz de parar com isso, porque pelo amor de Deus. O sucesso financeiro mais relevante da Paramount nos últimos 2 anos. Pelo amor de Deus, por favor. Mas enfim, né? Então mas, assim... Mas sabe uma coisa que me preocupa desse movimento, PH, do meta terror? Os estúdios continuarem tentando vender esses filmes como terror. Aconteceu isso e gerou uma expectativa muito grande. Em A Bruxa, Ao Cair da Noite... não citou em nenhum momento A Bruxa, e ele é também, né? E Ao Cair da Noite também é. Ao Cair da Noite sobre Paranoia.
E A Bruxa Sob Isolamento. Sob Isolamento. E esses dois Você sabe que tem outro filme, assim... Esse eu vou forçar, tá? Força Ele a não barra tem aí pra todas as características, mas esse eu vou forçar pra buscar uma referência bem underground. Um filme chamado Quero referência. Meninamar.com. Nossa, aí você pegou... Não. Hard Candy, o nome do filme. Hard Candy. Só tem 2 atores, tá? Deixa eu pegar aqui o meu pesquisador eletrônico. Enquanto você está pesquisando aí, eu Vai lá. vou falar, pessoal, como meu medo dos estúdios fazerem essa associação direta com o terror, porque em A Bruxa, Ao Cair da Noite e em Mãe, esses filmes passaram com trailers que te levavam a entender que era um filme de terror tradicional, que era focado em elementos tradicionais do terror, que era completamente uma experiência assustadora e blá blá blá, tanto que Mãe foi atrelado aos trailers de It a Coisa, e isso gerou um desgosto muito grande para o público. Inclusive, eu vi gente tendo essa experiência com Corra. Eu tenho um crítico aqui de BH também que vai nas cabines comigo, que eu encontro com ele sempre, amigo meu, Igor. Abraço aí, Igor, se você estiver vendo. Abraço, ele Igor. Falou que quando ele viu Corra a primeira vez, ele detestou. Porque ele estava esperando um filme que fosse um terrorzão tradicional, tal. Então ele ficou tão bitolado nessa frustração dele que ele não conseguiu aproveitar o filme. Que nem o It também. O It não é terrorzão. Exato. E ele não conseguindo aproveitar esse filme, ele, meses depois, foi revisitar o Corra e falou assim, mas esse filme é ótimo. Acontece, a pessoa fica tão presa nessas regrinhas que ela Aí entra na bitola, né? Aí a pessoa fica frustrada e ela perde a experiência. No vídeo que eu faço, nos vídeos que eu faço explicados, tanto de Ao Cair da Noite quanto de It a Coisa, eu li esse comentário vezes e vezes e vezes. Mas esse filme não me assustou. Também. Esse filme não me deu medo. Esse filme não é terror. Então o estúdio forçar essa barra, pra mim, é algo perigoso. Aí agora o que é que a gente vai responder? Pra ganhar a grande mídia, ele não é terror. Ele é meta-terror. Meta-terror. Ele é um meta. Ele começa terror, ele tem os elementos principais do terror, mas ele não o é. Então, tem esse filme de suspense aqui que até dá. O filme é de 2005, tá? Meninamar.com. É com a Ellen Page e o Patrick Wilson, que tá no Invocação. Não é isso? Tá. Tá. Deixa eu só confirmar, né? Pra não falar merda. Qualquer coisa, pessoal. Tá no Invocação. Tá no Invocação. Confirmado. Só tem eles dois praticamente no elenco. O elenco tem 3 pessoas. Pra não dizer que tem 2 pessoas, tem 3 pessoas. O resto é extras. A outra pessoa, a Sandra Oh. Eu não posso dizer porque ela aparece, porque esse filme eu não quero dar spoiler. Porque esse é menos conhecido, né? Então, esse é um filme muito subestimado. Eu vou ler o plot dele aqui, ó. Após conversar pela internet por semanas com um fotógrafo de 32 anos, uma menina de 14 anos concorda em encontrá-lo em uma cafeteria. Ela flerta com ele e o chama para ir até a sua casa. Porém, ela tem intenções ocultas. Cara, olha, ela tem intenções ocultas. Ele também tem, mas ela tem mais ainda. Olha só, PH, você me vendeu esse filme, hein? Sensacional. Eu lembro de ter ido assistir porque o nome, tradução, era muito ruim, que era Menina Má, mas eu já gostava muito da Ellen Page. Ellen Page bem novinha nesse filme aí. Ellen Page, Last of Us? Igual a do The Last of Us, porque na época do que ela tinha meio que a idade dela ali, né, e tal. 2005 o filme. Dê uma olhada, se eu não me engano, a crítica do cinema com rapadura é muito provável que seja minha. Olha só. Esse cara isso aqui não é um crítico Brasil, isso aqui é um patrimônio. Isso aqui é o patrimônio da crítica do Brasil. Deixa eu só tirar essa dúvida. Meninamar.com é minha. É minha crítica. Aí é isso. Caraca, velho, 2005. Quando vou assistir um filme esperando nada e acabo me deparando com o contrário, fico realmente feliz. Aí. Olha só, muito bem. E por que você foi esperando nada? Porque você está esperando um filme tradicional de terror. E foi meu primeiro ano de crítico, viu? Meu primeiro aninho. Onde tudo começou. Tá aí. Muito bem. Eu não leio, eu nunca leio. Depois das pessoas verem esse vídeo, eles vão querer a crítica desse filme, cara. Puta, mas não faz isso não, cara. Você pode fazer um revival, digamos assim. Não, sai fora. Cara, tem mais alguma coisa que quer resgatar sobre o Lugar Silencioso? Alguma coisa que não foi falada em forma alguma? Eu só queria deixar as pessoas curiosas aqui. Eu queria fazer construção de tensão agora aos poucos. Que, da mesma forma que tem um meta-terror, eu já conversei com este homem sobre outros movimentos, que é atualmente o meu gênero preferido do cinema. Um dos meus também. O meu gênero preferido do cinema, com certeza absoluta. Mas aí não vai ser esse vídeo. Vai ser outro vídeo. Não pode dar nenhum spoilerzinho. Deixa eu dar um spoiler. Pode falar spoiler. Posso falar um nome de uma pessoa? Um nome.
Taylor Sheridan. Pode falar, Taylor Sheridan. Pronto, só isso. E aí eu já vou puxar mais um spoiler. Vai. De outra coisa também que a gente falou. Porque aqui são muitos movimentos, Brasil. Assim, o cinema não para. Que aí é de um movimento de um dos meus diretores sobre as atualidades também, que por acaso ele é irlandês. Vou deixar isso aí. Você não vai citar o nome dele, porque eu vou correr para que você nunca mais cite. Tu é safado. Tu quer... Toda a participação tua, eu tava vendo tua participação no Conacine. E aí você deu um jeito de citar o irlandês. Não, mas, puta, cara, eu acho esse gênero também pra mim é genial. Mas esse irlandês, PH, talvez o movimento dele seja um pouco menos definido. Tô ligado. Ele tem aí várias características aí, inclusive que eu também já delimitei, fiz um postzão no WhatsApp, mas aí vocês vão ficar sabendo aí, porque o Além da Crítica com PH e PH tá só começando, né, PH? Exatamente, isso aqui o nome é esse mesmo, Além da Crítica, pra gente ir um pouquinho além das conversas que a gente tem sozinhos aqui, eu no meu estúdio, você aí no seu estúdio, dentro da sua residência, aqui também dentro da minha residência. Então vamos expandir um pouco. A gente vai partir de um assunto ou de um filme que esteja em voga na semana, e daí a gente vai tentar ramificações desse assunto, ou até entranhar no filme, né, aprofundar no filme em si. Uma proposta aqui quase podcastal, um vídeo sempre mais longo, que principalmente dá para você escutar assistindo, ou melhor, assistir escutando. Você baixa a tela, você tá no trabalho, Você pode usar o celular no trabalho? Não pode usar o celular no trabalho. Aí você vai pegar o celular e você vai baixar, mas vai ficar com o fone de ouvido nos escutando. Mas você pode, inclusive, se não quiser utilizar seu 4G, ou se o seu Wi-Fi da firma for terrível, você pode usar o aplicativo do YouTube Go, que você consegue baixar os vídeos no YouTube. Agora, pega a surpresa. É o aplicativo oficial do YouTube para você baixar vídeos do YouTube no seu celular. Peraí que eu fui pego no contrapé. YouTube Go. Legal. Então, cara, tá aí. Esse é o Além da Crítica. Primeiro, aqui no canal do Pedro. O próximo é lá no meu canal. Dependendo se você está assistindo isso no futuro, já que é atemporal, então já tem vídeo lá no meu canal. E existe uma playlist, cara, que você deveria assinar essa playlist. Dá para assinar a playlist? Dá, né? Claro. Você pega essa playlist, porque aí, saindo no meu canal ou saindo no canal do Pedro, a playlist te informa que saiu o vídeo novo. Mas assina os dois canais, que aí você não perderá. Claro, PH, onde as pessoas podem te encontrar? Cara, me encontra muito fácil em phsantos.com.br. Muito bem, aqui também você já sabe, abaixonatos, abaixonáticas e também pessoas que estão assistindo por toda a eternidade na internet, alienígenas inclusive, senhores da Skynet, PHnáticos. Aí você pode dar nome para os seus PHnáticos, os seus abaixonáticos e os PHnáticos. Ou não, ou pode PHnáticos ser apenas as pessoas que são fãs do quadro Além da Crítica. Exatamente. Com PH e PH, mas tenho certeza que você vai gostar dos dois canais aqui abaixo da Crítica, canal do PH. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Fique ligeiro que daqui a 15 dias ou talvez por aí temos aí no PH. Então é isso aí, até a próxima. Tchau.